Vamos resolver uma questãozinha capciosa da provinha de Física da SPSEC de 2025. Se liga só. Eu acho que os caras deram um mole nessa questão, a banca mesmo. E eu vou explicar qual foi já já. Se liga aí, cara. O desenho representa um pêndulo simples, beleza? Questãozinha muito simples. Ele fala que ele está no movimento periódico, blá, 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 blá. E fala o seguinte, cara. Qual que é o desenho que melhor representa o vetor aceleração resultante dessa massinha que está no movimento pendular, né, ao longo da trajetória. Um ponto importante é que é o seguinte, ó, os pontos extremos 1 e 5, então esse ponto aqui 1 e esse ponto aqui 5 são pontos de inversão do sentido do movimento. O que significa? Significa que neles a velocidade é zero. Então tá bom, é zero, né? Vamos lá. Vamos fazer a nossa análise aqui então, bicho. Então vou até destacar, ó, aqui nesse extremo, V é igual a zero, e aqui nesse extremo o V é igual a zero. Em qualquer ponto, cara, que você for analisar na trajetória desse camarada aqui, quais vão ser as forças que vão atuar nele? Só tem duas o tempo inteiro. Elas podem eventualmente mudar a direção, o sentido, mas são duas sempre, que é o quê? Peso vertical para baixo. Essa aqui não muda nunca. Sempre é o mesmo vetor. Beleza. E a tração. A tração, essa aqui eventualmente vai mudar. Tanto a direção, quanto também o seu valor. Beleza. Em qualquer ponto, essas são as duas únicas forças que atuam. Ponto final. Beleza. E como é que funciona? Aqui é um detalhe que muita gente erra, né? Tem muitas pessoas que querem chegar aqui e decompor as forças em X e Y. Vertical e horizontal e tal, né? Mas isso não é uma ideia muito inteligente. Por quê? A ideia mais inteligente para você fazer a decomposição de forças é decompor na direção do movimento. O que seria a direção do movimento? No caso, seria a direção aqui, ó, da tangente. Não é isso? Ah, tá. E a direção que é perpendicular a ela. A direção que é perpendicular a ela seria essa direção aqui, ó, que vai passar, inclusive, lá pelo centro. A gente chama ela de direção centrípeta. Até porque você sabe que deve ter uma resultante de forças apontando nessa direção aqui, né? Uma resultante de forças nessa direção apontando para o centro, que gera a força centrípeta. Inclusive, qual que seria a conta que a gente faria aqui? Seria a força que aponta para dentro da curva, ou as forças, né? Somatório das forças que aponta para dentro da curva, menos somatório das forças que apontam para fora da curva. Isso tem que ser a sua resultante centrípeta, meu amigo, que é mv2 sobre r. Beleza. Ah, tá. Então eu ia pegar, deixa eu deixar essa tração aqui, né? Eu ia pegar e eu ia decompor o peso, né? Isso. Aí o peso teria, então, duas componentes. Ele teria uma componente aqui, beleza? Eu vou chamar, sei lá, de P1 e uma componente aqui, que seria a componente P2. Pode ser? Beleza. Então eu posso até desmanchar esse peso, já que eu estou interpretando ele em termos das suas componentes. E alguém diria, bom, nesse ponto aqui, e aí eu acho que foi o mole que os caras da banca deram, que é o quê? Alguém diria, entendi, a tração aqui tem que ser maior do que esse P2, né? Do que essa componente do peso e tal, né? Talvez até um nome melhor do que P1 e P2, né? Que nome mais tosco, né? Vamos chamar aqui ó, de PT, que é o quê? A componente tangencial do peso, e PR, a componente radial do peso, ou a componente centrípeta do peso. O mais comum, tá bom? O erro mais comum, e aqui eu acho que a banca deu mole, porque eles podiam ter colocado isso nas alternativas. Do jeito que eles colocaram, acabou ficando fácil. O erro mais comum é alguém dizer que essa tração que aponta para o centro tem que ser maior do que o peso que aponta para fora. Aí você diria, mas não é isso não? Quem está num movimento curvilíneo não tem que ter uma resultante de força que aponta para o centro e tal? Tem, mas nesse ponto em particular, cara, em que a velocidade é zero, joga nessa equação. O que acontece se a velocidade é zero? Se a velocidade é zero, zera isso tudo aqui. E qual que é a conclusão que você chega? Que o somatório das forças que apontam para dentro, para o centro, né, tem que ser igual ao somatório das forças que apontam para fora. Ah, tá. Então, nesse ponto em particular, essas componentes se anulam. É o único ponto em que elas vão se anular, tá? As forças na direção centrípeta. Só no ponto de inversão. Nesse aqui também. Ah, tá. Então, qual que é a força resultante nesse caso? Fica sendo só o PT. Mentira, verdade, cara. Então, essa força vai anular com essa daqui, beleza? Vamos voltar com o nosso fio ali, beleza? Nosso fio está aqui, pronto. Então, a resultante está aqui. Ah, tá. Se eu fosse olhar no outro caso, a resultante ia estar onde? Para cá. Seria o PT.
porque agora na hora de decompor a minha tração, né? Tá aqui, meu peso ia ter uma componente que ia estar, meu peso estava aqui, né? Tem um componente aqui e uma componente aqui, sacou? Beleza, então, nos extremos, a força resultante é aqui, puxando o cara imediatamente para baixo, é por isso que ele começa a ganhar velocidade exatamente nessa direção, que é a direção tangencial, pode ser ou não. Então, eu acho que o erro mais comum seria realmente as pessoas acharem que a gente tem também aqui uma resultante apontando para o centro, de tal modo que a força resultante aqui, ó, aponta mais ou menos para cá. Eu acredito que esse seja o erro mais comum, mas os caras não tiveram a malandragem de colocar essa alternativa. Se você for olhar só nesses extremos aqui, bicho, quais são as alternativas possíveis? Seria a letra A B nem tem força aqui, beleza? A C tá falando que as forças apontam para fora, mó maluquice, não tem nada a ver. Essa aqui tá falando que as forças são zero, beleza? E essa aqui tá falando que aponta só para o centro, ou seja, não tem a componente tangencial. Ou seja, basicamente analisando só as forças dos extremos, cara, você já mata a questão, a resposta tem que ser a letra A. Se você quiser, você poderia analisar as demais. Pô, bicho, não entendi por que a resposta é a letra A, não. Que negócio mais esquisito. Vamos pegar um ponto intermediário e fazer a análise, então. Como que seria a análise da dinâmica, né, das forças nesse ponto aqui? Vamos lá, a lógica é a mesma, cara. Você tem uma força peso e você tem uma tração no seu fio. Qual que seria o seu raciocínio? Mesmo esquema, cara, decompõe o peso numa direção pelo centro e numa direção tangencial. Beleza? Seu peso vai ter aqui, ó, a componente PT tangencial e a componente PR, componente radial. De novo, vou então desmanchar essa força-peso, já que eu estou interpretando ele em termos das suas componentes. Agora, presta atenção. Nesse caso aqui, nesse ponto aqui, a partícula está o quê? Ela tem velocidade. Se ela tem velocidade, esse termo aqui não é zero. Não sendo zero, as forças que apontam para o centro, que seria a tração, tem que ser maior do que a força que aponta para fora, que seria a componente tangencial, ou a componente radial do peso. Tá. Nesse caso, a força azul aqui é maior do que a roxa. Isso. E sobra uma resultante ali para o centro. Tá. Então vai sobrar uma forçazinha resultante. Deixa eu colocar esse cara aqui embaixo. Ali para o centro. Deixa eu colocar de vez. Tá aqui, ó. FRC. Força resultante centrípeta. E tá aqui o nosso fio. E aí, o que seria a força resultante de fato atuando no cara? Seria a resultante desses dois caras. Tá. A força resultante apontaria para cá. Tem a resultante centrípeta e a resultante tangencial. Beleza. Nesse ponto aqui, por exemplo, você vai ter só a resultante centrípeta. Você tem a tração aqui e você tem o peso aqui para baixo. Naturalmente, a força para o centro tem que ser maior do que a força para baixo para gerar a aceleração centrípeta. E aí vai ser condizente de fato com a letra A. Tá aqui, ó, força resultante apontando para cá, aqui para cá. Se você fizer o restante, você vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Isso aqui, na verdade, estava feito ipsos literis, meu filho. Palavra por palavra, o quê? Lá na nossa análise de pêndulo simples de lições de física. Padrão FIFA. Essa análise inteira que eu fiz está aqui, ó. Decompondo as forças, analisando o que está rolando em cada ponto, qual que é o diagrama da força resultante e depois qual que é o diagrama da aceleração, que foi o que ele pediu, né? Mas lembrando que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Para onde apontar a força resultante, que era o que a gente estava discutindo, vai apontar o vetor aceleração, que é exatamente esse aqui, como foi feito na aula do LF. Padrãozinho FIFA, ou seja, tá aí, meu irmão, quem fez lições de física acerta mais de 90% em física na SpaceX. Facinho, facinho, meu filho. E ó, dá um pulinho no link da descrição aí pra você não dar mole, tá?